Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos terminar a leitura do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer, da Belo Publicações, que nos autorizaram a gravar esses áudios para mandar e abençoar mulheres por aqui. Eu louvo a Deus porque melhor é o fim do que o princípio das coisas, e até aqui o Senhor nos ajudou. Então, que Deus te abençoe e que essas palavras possam mesmo ser sementes fortes dentro do seu coração, que no tempo certo elas vão dar muitos frutos. Vamos lá? Desobstrua os poços. Jesus afirmou-lhe: quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. João 4, versículos 13 e 14. Em sua conversa com a mulher junto ao poço, Jesus disse que aqueles que acreditam nele terão dentro de si um poço de águas jorrando continuamente. Mas se esse poço ficar entupido, temos um problema. Como a água dentro de nós não pode fluir, ela fica estagnada. Se sua vida está mal cheirosa e poluída, pode ser porque seu poço de águas vivas está cheio de pedras colocadas pelo inimigo, como nos dias do Antigo Testamento. Em 2 Reis 3,19, o Senhor disse aos israelitas que estavam sendo atacados pelos moabitas. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Naquele tempo, entupir poços com pedras era uma das armas usadas para derrotar os inimigos de alguém. Nosso inimigo, o diabo, ainda usa essa arma contra nós hoje. Creio que você e eu nascemos com um poço limpo e bom fluindo dentro de nós. Quando crianças, ainda temos esse poço fluindo livremente. Mas com o tempo, nosso inimigo Satanás vem e começa a tirar pedras nesse poço. Pedras de abuso, mágoa, rejeição, ressentimento, autopiedade, vingança, depressão, desespero e daí por diante. Quando nos tornamos adultos, nossos poços estão tão cheios de pedras que ficarão entupidos e não fluem mais livremente dentro de nós. De vez em quando podemos sentir um pequeno borbulhar lá no fundo, mas parece que nunca experimentamos a liberação plena que é necessária para que os nossos poços de água fluam livremente mais uma vez. É interessante que quando Jesus foi ressuscitar seu amigo Lázaro dos mortos, ele ordenou: retirai a pedra, João 11:39. Acredito que o Espírito Santo quer retirar as pedras que têm entupido os nossos poços de águas vivas. A água viva. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. João 7, 37 a 39. Observe que nesta passagem, Jesus não disse que daqueles que acreditam nele fluirão rios de águas vivas de vez em quando. Ele disse que esses rios de águas vivas fluirão, ou seja, continuamente. Essa água viva é o Espírito Santo. O que Jesus estava falando aqui era sobre o derramamento do Espírito Santo que nós, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos a pessoa e o poder do Espírito Santo em nós. O rio de águas vivas flui dentro de você e de mim. Ele não deve ser obstruído, mas deve borbulhar dentro de nós e fluir para fora de nós. E podemos liberar o poder dessas águas vivas em uma medida ainda maior, recebendo a plenitude do Espírito Santo. O que temos de aprender a fazer é seguir o fluxo. Siga o fluxo. Seguir o fluxo tem um duplo significado para mim por causa de um incidente que descrevo em maiores detalhes em outro de meus livros. Quando meus filhos eram pequenos, várias vezes por semana, ao que parecia, um deles derramava um copo de leite na mesa de jantar. Todas as vezes eu imediatamente tinha uma crise de raiva e começava a limpar a sujeira porque o leite escorria pela mesa, descia pela fenda da mesa onde havia uma extensão e escorria pelas pernas da mesa. Um dia, enquanto estava debaixo da mesa durante o jantar,
De 4, tendo um ataque de raiva enquanto limpava a bagunça, o Espírito Santo ministrou a mim que todos os ataques do mundo não fariam com que o leite voltasse a subir pelas pernas da mesa e voltasse para o corpo. Como meus filhos eram pequenos, eles iam derrubar coisas. O Espírito Santo me ensinou a simplesmente seguir o fluxo. Com essa experiência, aprendi a rir de coisas que costumavam me irritar. Quando as coisas dão errado em nossas vidas, Dave e eu aprendemos a dizer: não estou impressionado, Satanás. Você não está me impressionando em nada. Descobri que se não permitirmos que o diabo nos impressione, ele não pode nos oprimir. Veja outro caso onde temos de aprender a usar a arma do riso contra o inimigo. O riso da fé. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Salmo 37, 12 e 13. A Bíblia ensina que o Senhor está sentado no céu e ri dos seus inimigos porque ele sabe que o dia da derrota deles está chegando. É isso que chamo de o riso da fé. Você se lembra da reação de Abraão em Gênesis 17, quando Deus lhe disse que sua mulher Sara teria um filho em sua velhice e se tornaria mãe de nações? Ele riu. Então, em Gênesis 18, 10 a 12, quando Sara ouviu o Senhor repetir essa promessa a Abraão, ela também riu. Então, quando o filho da promessa nasceu, Abraão e Sara fizeram como o Senhor ordenara e lhe deram o nome de Isaque, que significa riso. Gênesis 17, 9. Você sabe o que acredito que isso nos diz? Acredito que diz que se esperarmos nas promessas de Deus e aprendermos a ser herdeiros em vez de trabalhadores, acabaremos rindo. Daremos à luz Isaques e não Ismaéis. O riso desobstrui os poços. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Gênesis 26, 18. Uma das coisas que Isaque fez quando ele estava crescendo foi desobstruir os poços de seu pai Abraão, que os inimigos haviam entupido. Podemos entender que isso significa que o riso e a alegria do Espírito Santo desobstruirão os nossos poços. Você e eu não temos de elaborar o assunto ou filosofar muito sobre ele. Só precisamos ser como criancinhas. Independente da nossa idade, se quisermos entrar no reino de Deus, precisamos ser como criancinhas, assim como Jesus falou em Lucas 18, 17. O reino de Deus está disponível a nós no instante do nosso novo nascimento. Mas para entrar nele e desfrutá-lo ao máximo aqui e agora, precisamos ser como criancinhas. É interessante notar quantas vezes os escritores do Novo Testamento se referiram aos seguidores de Jesus como filhinhos. Por exemplo, em 1 João 4,4, lemos: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Enquanto medito neste versículo e em outros como ele, me parece que o Senhor está bastante decidido a nos ensinar a desenvolver e manter uma mentalidade de criança. Em outras palavras, Ele quer que sintamos e hajamos como seus filhinhos. Ele quer que tenhamos uma dependência infantil dele, acreditando que, como qualquer bom pai, Ele cuidará de nós, tomará conta de nós e suprirá as nossas necessidades. Ele quer que acreditemos que podemos relaxar e ser livres nele. Se você perdeu a criança que existia dentro de você, então esta é a hora de ter essa criança de volta. As crianças são simples e descomplicadas. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Novamente aqui nos é dito que somos crianças, os filhos de Deus. Se é assim, precisamos saber como são as crianças para sabermos como devemos nos comportar e viver a nossa vida diária. É por isso que neste capítulo estamos vendo como são as crianças. A última característica das crianças que precisamos analisar é a sua simplicidade. As crianças, por natureza, elas são simples e descomplicadas. Elas também são inquisitivas de uma maneira saudável, mas não ficam racionalizando porque isso gera muita confusão. Elas fazem muitas perguntas, mas não se aprofundam mental e filosoficamente. Como vimos, João 10,10 nos diz que Jesus falou que veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Ele também diz que o diabo só vem para matar, roubar e destruir.
Uma das coisas às quais ele estava se referindo era ao sistema religioso daquela época que mantinha as pessoas cativas porque não era cheio de vida, alegria e liberdade, mas sim de regras, regulamentos e razões. Em João 9, quando Jesus e seus discípulos viram um homem que havia nascido cego, eles quiseram saber quem havia pecado para que ele nascesse cego, o homem, ele próprio ou seus pais. Fazer esse tipo de pergunta é típico de nós. É assim que somos, sempre tentamos entender tudo nas nossas vidas e na vida dos que nos cercam. Queremos uma resposta para tudo. Então, quando Jesus ungiu os olhos do homem, mandou-o lavar-se no tanque de Siloé, e o homem voltou vendo. Os fariseus o chamaram e o interrogaram. Eles queriam saber quem o havia curado e como havia feito aquilo. As manifestações e demonstrações espirituais são coisas que nós humanos não podemos entender. Não temos de saber como Jesus cura para sermos curados ou para sermos instrumentos da sua cura para outros. Podemos ser como o homem que foi curado da cegueira por Jesus. Podemos dizer com uma simplicidade e confiança de criança: eu não sei como ele fez isto, tudo que sei é que eu era cego e agora vejo. Queremos sempre ser tão teologicamente profundos sobre tudo, mas quando começamos a tentar explicar Deus, nos envolvemos em todo tipo de problema. As crianças não tentam explicar ou entender tudo. Elas apenas aceitam as coisas como são e as desfrutam. Elas não são indecisas. Decidem o que querem e correm atrás disso sem se incomodarem com o que os outros pensam ou dizem. As crianças são perseverantes. Elas se prendem aos seus sonhos e objetivos por mais tempo que os adultos porque sabem o que querem e não têm medo de correr atrás dessas coisas. O resultado é que elas não desanimam nem ficam deprimidas como os adultos. As crianças não têm medo das emoções nem de demonstrá-las. O que elas sentem por dentro está escrito em seu rosto. Se elas estão felizes, entusiasmadas ou empolgadas, é fácil ver isso. Podemos deixar que as crianças sejam um exemplo para nós. Se estivermos felizes no Senhor, podemos e devemos demonstrar isso ao mundo inteiro como um testemunho para Ele. Torne-se como uma criancinha. Pare de se preocupar, de se afligir e de ficar frustrado e angustiado, tentando entender e racionalizar tudo. Aprenda a relaxar e ficar calmo. Tome a decisão de desfrutar o resto da sua vida. Não importa qual seja a situação ou as circunstâncias. Independentemente das suas experiências passadas ou dos seus planos para o futuro, decida-se encontrar uma maneira de colocar um pouco de riso e de diversão na sua vida. Se você quer ser emocionalmente saudável, encontre e restaure a criança perdida dentro de você. Conclusão. Neste livro, vimos como administrar nossas emoções para podermos desfrutá-las e usá-las da maneira que Deus planejou. Deus nos deu emoções para desfrutarmos a vida abundante que Ele quer nos dar e para nos movermos em compaixão para ministrar a outros para Ele. Até que aprendamos a administrá-las, nossas emoções podem ser nosso maior inimigo, porque Satanás vai tentar usá-las para nos impedir de andar no Espírito. Não importa o que aconteceu com você no passado, Deus pode curá-lo para que você possa ver o mundo através dos seus olhos e desfrutar o que Ele lhe deu e está lhe dando. As recompensas por administrar suas emoções são grandes. Aplique o que você leu neste livro e aprenda a desfrutar tudo que você faz. Terminamos o livro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça mesmo a cada dia resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, que o Senhor te dê a paz e que você jamais deixe de ser essa criança que depende único e exclusivamente do Senhor.